A gente vai retomar o assunto com intervalos. Então é o seguinte, a gente tem alguns tipos de intervalos. Tá? Isso tudo que eu vou falar está lá na página 31. Então a gente tem o chamado intervalo aberto. Olha só. Aqui, ó, o aberto. Então o aberto ele tem a representação assim. Vamos considerar aqui um intervalo o mesmo intervalo para todos, tá? De -2 a 2. Então a gente vai falar assim, que x pertence aos reais, tal que x é um valor maior que -2 e menor que 2. Tá? Essa é a representação algébrica. Lembra que ainda tem outro tipo de representação algébrica. A gente pode colocar assim, ó. O que isso está indicando? Que o nosso intervalo numérico é valores entre -2 e 2. Que valores estão entre -2 e 2? O -1, o 0 e o 1. No intervalo aberto, eu não considero o número que está delimitando o intervalo. Daí, na hora de fazer a representação geométrica, a gente faz lá a barrinha, certo? Faz a bolinha para indicar o intervalo. Olha só, eu coloco aqui o -2, coloco aqui o 2. E aqui eu indico os valores que eu estou considerando. Então, olha, intervalo aberto, eu não pinto a bolinha. Quando é intervalo aberto, está indicando que eu não considero os números que delimitam. Então, eu estou considerando quem? O -1, o 0 e o 1, tá bom? Agora tem o intervalo fechado. Então, o intervalo fechado, o que vai mudar? A gente coloca lá, x pertence aos reais, tal que x é um valor maior ou igual a -2, é a primeira mudança. X é um valor menor ou igual a 2. Quando eu falo isso, eu estou considerando o -2 e o 2 no meu intervalo. Aí, na hora de fazer a representação geométrica, a gente faz o intervalo. Prestem atenção, ó, faz o intervalo. Eu faço a cobrinha aqui, mas como é intervalo fechado, eu pinto as bolinhas, ó. Eu pintar essas bolinhas aqui, o que muda pra gente? Muda que agora eu estou considerando o -2 a minha sequência de valores, tá? Então, intervalo aberto e intervalo fechado. São as duas situações mais comuns, tá bom? Agora vejam só. Existe a opção do intervalo aberto, né? Os dois estão abertos. Existe a do fechado, que são os dois, mas existe a combinação dos dois. Então, olha só. A gente vai fazer aqui, vai modificar um pouquinho. Eu vou aproveitar tudo que está aqui, tá? Eu só vou apagar alguns pontos principais aqui. Olha só, porque agora a gente vai fazer, vou até mudar a cor. Ó. Aqui a gente vai ter agora fechado e aberto, aberto e fechado. Então, ó, fechado e aberto. Então, essa primeira parte aqui ela é fechada, ó, intervalo fechado e aqui intervalo aberto. O que isso muda para mim? Bom, olha só o que está mudando.
estou falando que a primeira parte é fechada e a segunda é aberta. Então já muda aqui, ó. Muda na concepção da representação algébrica. Ó. Já estou falando que o x é maior ou igual. Ó. Então fechou no 2. Isso quer dizer que nessa sequência eu estou considerando menos 2. Tá vendo? E daí está falando que x é menor que o 2. É só menor, não acrescento igual. Então, ó, intervalo aberto, fica aberto aqui. Então, a minha sequência considera o menos 2. Aí tem os 3 valores do intervalo. E eu não pego 2 positivo. Aqui embaixo, ó, situação contrária. Ó, é aberto primeiro. Então, o x é maior que menos 2. E depois é fechado. Ó. Então, é menor e igual. Então, a gente coloca assim, que o x é maior que menos 2, ó, intervalo aberto, e que o x é menor ou igual a 2, ó, intervalo fechado. Então, aqui essa primeira parte fica aberta, eu não estou considerando menos 2, e aqui, ó, estou considerando. Então, os valores que eu estou pegando são menos 1, 0, 1, e agora eu estou pegando esse 2 aqui porque eu fechei o intervalo. Então, vai ter a situação que o intervalo é aberto nos dois sentidos, tem situações que o intervalo é fechado nos dois sentidos, e tem situação que ele é fechado à esquerda e tem situação que ele é fechado à direita. Então, lembrando que toda vez que eu fecho o meu conjunto, eu estou considerando o valor delimitante. Tá bom? Agora tem os conjuntos, tem os intervalos, desculpe, que seguem para o sentido infinito. Eu vou ter que modificar um pouquinho aqui. Rapidinho, só modificar aqui para poder fazer, por exemplo. Então agora, ó, a gente vai trabalhar com uma semirreta e eu vou marcar um ponto só nela. Então eu vou afirmar que o x deve ser um valor maior que 3. Tá? A gente vai trabalhar com 3. Vou trabalhar intervalo aberto e intervalo fechado. Então eu vou colocar aqui o intervalinho do 3, aqui o 3, e olha só. Eu estou dizendo que o x é um valor maior que o 3, maior. Então eu verifico, o maior será que está à esquerda ou será que está à direita? Os maiores ficam à direita. Ele está falando que vale qualquer valor maior que o 3. Então, pessoal, eu não preciso me preocupar em parar em algum lugar. Maior que o 3 aqui, eu estou considerando 5 ou 70 mil. É qualquer valor. Tá? Então, isso daqui tende ao infinito. Então, na hora de representar o meu valor na forma algébrica, eu posso colocar tanto assim, x pertence aos reais, tal que x é maior que o 3, como eu posso colocar assim, ó, não é intervalo aberto aqui? Coloco 3 e aqui, ó, coloco o símbolo do infinito. Ó. É qualquer valor maior que o 3. Então, se eu fosse representar em valores, ficaria lá intervalo aberto, né? Intervalo aberto, então eu começo a contar a partir do 3. Olha lá, coloco lá o 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Quando o intervalo é fechado, simples também. Olha lá, está falando que x é maior ou igual a 3. Se é maior ou igual a 3, eu estou considerando 3. Então, ó, pinto a bolinha, faço a cobrinha aqui para indicar até onde eu estou indo.
Se eu pintei o intervalo, eu estou considerando 3 agora. Ó. Então é 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Ó, intervalinho fechado. Então a chavinha fecha para o 3, mas para o infinito ela continua aberta. Tá? Então essas são situações a gente diz de semi-reta, daí como está indo para o infinito positivo, direita aberta e direita fechada. Mas tem também o da esquerda. O da esquerda vai funcionar assim. Vou abrir aqui, ó, modificar um pouquinho. Então vou falar para a esquerda agora. Como é que vai ficar para a esquerda? É a mesma ideia, não faz muita diferença na hora de trabalhar. Ó, se eu falar que o x é um valor menor que o 3, então eu coloco aqui. Se são valores menores que o 3, eles vão ficar à esquerda. Ó. Pinto a barrinha aqui, pinto a barrinha aqui. Quem que eu estou considerando? Se são valores menores que o 3, eu estou considerando o 2, quem mais? O 1, 0, o menos 1, o menos 2 e por aí vai. Então, olha só, intervalo aberto para o 3, tá vendo? Como está indo à esquerda, ó, eu coloco o infinito para cá. E o infinito à esquerda ele vai tender ao lado negativo. Ó, eu coloco menos infinito aqui. Embaixo, ó, mesma coisa. Menos infinito, só que aqui é intervalo fechado, ó, porque x... Eu não apaguei aqui, vou apagar. Que x é menor ou igual a 3. Aí eu fecho o intervalo para o 3. Aqui eu estou considerando o 3, o 2, o 1, o 0, menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Tá bom? Então, essas são as representações de intervalo. A gente tem 8. O que muda é um detalhezinho da outra, né? De uma para a outra. Com esses intervalos, então, a gente representa sequências numéricas, né? E além disso, a gente tem ainda operações, tá? Que é o assunto que eu vou entrar agora. Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre intervalos, tiver com vergonha de abrir o chat, pode colocar aí na... tiver com vergonha de abrir o áudio, pode colocar aí no chat, tá? Eu já dou uma olhada e respondo. Então agora a gente vai falar sobre operações, ainda é na página 31. Então, operações. Quais são as operações com intervalo? A gente tem a união, a gente tem a intersecção e a gente tem a diferença. Então são essas operações que a gente vai tratar aqui. São essas que a gente consegue resolver com intervalos. Ok, beleza. Então como é que vai funcionar? Bom, vamos delimitar uns conjuntos aqui para a gente poder trabalhar. Então, o conjunto A, ele é 0 e 3 com intervalos fechados. Ó. E o B será menos 2 e 2,
intervalos. Um fechado para o menos 2 e um aberto para o 2. Então a gente vai fazer primeiro a união dos conjuntos. Então eu vou pegar e vou colocar aqui a união dos conjuntos. Então eu pego o conjunto A, faço intervalo para ele. O mesmo eu vou fazer para o B. E eu vou fazer uma terceira reta aqui, que vai representar a união deles. Aí eu vou lá. Bom, o primeiro é 0 e 3. Então eu vou colocar aqui 0 e 3. Olha só. É o 0 que está aqui e é o 3. É intervalo fechado. Então pinto a bolinha do 0. Vou lá e pinto a bolinha do 3. E aqui, ó, represento o intervalo. Eu vou ali no conjunto B e faço a mesma coisa. Bolinha para o 2. Bolinha para o menos 2. Tá bom? Intervalo fechado para o menos 2. E, ó, faço a representação do intervalo. Como eu quero a união deles, eu vou ter que juntar todo mundo. Eu venho aqui, deixa eu mudar a cor, vou pegar nesse azulzinho clarinho. Eu vou fazer um pontilhado aqui, pegando o valor que está mais à esquerda. O valor que está mais à esquerda é o menos 2. O valor que está mais à direita é o 3. Beleza, fiz isso. O 3 tem intervalo fechado. Então, eu faço a bolinha aqui com intervalo fechado. Coloco 3. O mais à esquerda é o menos 2. Está com a bolinha fechada. Então, eu faço a bolinha fechada, coloco o menos 2. E aí, eu faço a cobrinha representando o intervalo. Então, a união do conjunto A com o conjunto B, o que ela tem? Ela tem a união com B, ela tem intervalo fechado para o menos 2 e intervalo fechado para o 3. Então, a união, como eu junto todos os valores, eu pego quem ficou mais à esquerda e pego quem ficou mais à direita. Então, mais à esquerda eu tenho o menos 2, mais à direita eu tenho o 3. Como cada um tem um intervalo fechado, na hora da gente fechar a representação, mantém o intervalo fechado. Tá bom? Então, eu estou considerando menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Tá bom? Agora, a letra B aqui, eu farei a intersecção. Então, para fazer a intersecção, A intersecção com B. Então, eu vou lá, represento o conjunto A. Daí eu faço o mesmo com B. E daí, por último, eu vou fazer a representação da intersecção deles. Mesmo esqueminha, ó. Bolinha para o 0, bolinha para o 3. Como é intervalo fechado, eu pinto as duas bolinhas. Faço aqui, ó, a cobrinha do intervalo. Então, ali estão representados os valores de 0 a 3. Agora eu vou, faço o mesmo para o B. Ó. Bolinha para o menos 2, bolinha para o 2. Bolinha fechada aqui para o menos 2, porque é intervalo fechado. Faço a cobrinha lá até o 2. Se na união eu peguei o valor mais à esquerda e mais à direita, na intersecção eu pego os dois valores que ficam no centro. Então, olha, se o menos 2 e o 3 são extremos, quem ficou no centro é o 0 e o 2. Como a intersecção são os valores em comum,
você vai perceber, ó, intervalo aqui bateu com o intervalo aqui, os outros não, as outras partes. Então eu volto, vou lá pegar meu vermelho aqui, ó, e 0, intervalo fechado, e aqui, ó, 2, intervalo aberto. Então, A união com B, A intersecção com B, desculpe, né? Intervalo fechado para o 0, intervalo aberto para o 2. Ó, esse daqui é o beabá, esse aqui é básico, facinho de trabalhar. Repito, ó, qualquer dúvida, perguntem, tá bom? Não sejam tímidos, perguntem. Bom, a gente fez a união. A união é simples, pega os valores que ficaram nos extremos. A intersecção, você pega os valores que ficaram nos meios, certo? Mais à esquerda e mais à direita, e os dois centralizados. Agora a gente vai fazer a diferença. Como é que será que funciona a diferença? Então vamos para a nossa letra C. Então, ó, A diferença com B, eu faço o mesmo esqueminha, ó, represento A, represento B. Eu vou fazer esse tracejado aqui, ó, em todos. Você pode ver que eu separei em 4 partes. Por que eu fiz isso? Fiz por bonito? Não, não fiz por bonito. Porque se eu quero ver a diferença entre A e B, lembrem, diferença eu quero só os valores do A. Só os valores presentes no A. Aí eu vejo aqui, ó, o A, essa parte que eu desconsidero, não serve para mim. Essa parte aqui é comum aos dois, ó, então não me interessa. Agora, esse último bloquinho aqui tem os valores só de A. Então é ele que eu quero. Então eu coloco aqui intervalo aberto para o 2, intervalo fechado para o 3. E a diferença está aqui. Então essa é a minha resposta. É isso aqui que eu estava procurando. Ó. Então a diferença com B é intervalo aberto para o 2 e intervalo fechado para o 3. Se eu fosse trabalhar com valores, só para ficar mais claro, ó, esse intervalo seria 0, 1, 2, 3. Esse intervalo seria menos 2, menos 1, 0 e 1. Quem que aparece no A e não aparece no B? É o 2 e o 3, não é? É o que está representado aqui. Mas aí você vai olhar uma coisinha. Ué, mas espera aí. Não é o 2 e o 3? Aqui não ficou aberto? Se eu ficar aberto, eu não considero 2. Então, como o B não considera o 2, você vem e pinta a bolinha para poder considerar o 2. Então, a diferença, olha só, a diferença é intervalo fechado para o 2, intervalo fechado para o 3. E existe o contrário também, né, pessoal? Existe a diferença de B com A.
Então aqui eu quero a diferença de B com A. Então primeiro, ó, faço conjunto B, ele que apareceu primeiro, né? Depois conjunto A, depois eu represento a diferença deles. Então eu vou lá representar o intervalo de B. B fechado para o menos 2, aberto para o 2. O A é aberto para o 0, fechado para o 3. Então, eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer. Aí eu venho aqui, faço a linha tracejada. Ela é bem importante para me ajudar a orientar. Ó. Beleza, eu fiz. Como é B menos A, eu vou verificar só quem está no B. É essa parte aqui, ó. Ela está presente só no B. Então eu vou lá embaixo, coloco intervalo fechado para o menos 2 e intervalo aberto para o 0. Mas olha só, é a mesma situação que aconteceu na letra C. O intervalo aberto está no A, mas o 0 está presente no B e ele não fica no A. Então eu pinto aqui também, ó. Faço a barrinha e coloco lá. B menos A é igual a intervalo fechado para o menos 2, intervalo fechado para o 0. Porque se eu for fazer olhando aqui os valores, se eu for fazer aqui considerando apenas os valores, olha só, quem que está presente no B e não está presente... Ah, peraí, é intervalo aberto para o A também, não tinha visto isso. Então, se é intervalo aberto para o A, deixa eu modificar aqui o finalzinho, que o finalzinho fica um pouquinho diferente. Ó, ficou intervalo aberto para o 0, né? Quem que está presente só no B? É o menos 2 e o menos 1. Então, o intervalo fechado para o 2 é aberto para o 1, porque eu estou considerando o menos 2 e o menos 1. Então, essas são as operações com intervalo. É só união, intersecção e diferença, tá bom? Então, ó, já que vocês não farão perguntas, eu vou fazer a chamada, porque daí vocês conversam comigo. Christopher, Júlia, Lucas, Maria Clara, Maria Luísa, Mateus, Nicolas, Tainá, Vinícius, e Wesley. Então, só confirmando, faltou a Maria Luísa, Mateus e o Wesley. Então tá. Então, pessoal, é o seguinte. Na página 32, tem um exercício só para representar o intervalo. Eu tinha deixado na aula passada para que vocês fizessem.
gente vai corrigir agora. Tá? Então, peguem lá, página 32, faremos a correção. Então, diz assim, represente na reta real cada um dos conjuntos dados a seguir. Ó, um exercício bem bom de se fazer. Ó. Então, página 32, exercício 1. Letra A, nós temos que o intervalo A, né, tem lá que x pertence aos reais, tal que x é um valor maior ou igual a menos 4, menor que 1. Confere? Tá. Então, a gente monta aqui o intervalo. Montei o intervalo. Olha só, eu tenho menos 4 e 1. Faço uma bolinha para o menos 4. Faço uma bolinha para o 1. O x é maior ou igual a menos 4. Então, intervalo fechado para o menos 4. Tá? Intervalo aberto para o 1. Então, a gente vem aqui e faz a cobrinha para representar o intervalo. Na letra B tem um parênteses ali. É a primeira vez que aparece isso, parênteses. O que muda? O parênteses não indica nada. O parênteses indica intervalo aberto. Tá bom? É a mesma coisa que se a chavinha tivesse contrária ao número. Então, na letra B vai ficar assim. Intervalo aberto para o 2, intervalo fechado para o 7. A gente vai lá, faz a semirreta, bolinha para o 2, bolinha para o 7. Intervalo aberto para o 2, intervalo fechado para o 7. Então, é como se eu tivesse aqui que x é maior que 2 e x é menor ou igual a 7. Letra C. Letra C, nós temos que o intervalo representado por C tem valores de x pertencendo ao conjunto dos reais, tal que x é maior ou igual, menor ou igual a 2. Então, se são valores menores que 2, eles estão à esquerda do 2. Então, a gente faz lá a representação, ok? Coloca a bolinha aqui para o 2. X é menor ou igual. Esse igual manda eu pintar um intervalo. Os valores de x são menores, então eles tendem ao infinito negativo. E a última, a letra D, nós temos o seguinte. D é igual, aí tem intervalo aberto para menos 2, intervalo aberto para o mais infinito. Que loucura é essa? Na verdade, não tem loucura nenhuma. Se a gente pegar aqui e fizer a barrinha, ó, fez lá a barrinha. Marco 2 aqui, o menos 2. É intervalo aberto para o menos 2. Então, deixa, não pinta a bolinha, intervalo aberto. E ele tende ao infinito positivo. Então, eu vou marcar aqui todos os valores maiores, né? Porque o infinito positivo vai estar para frente do menos 2.
tá bom? O mais ali não indica só positivos, indica que o infinito tende ao positivo, tá? Indica que vai para o positivo. Então tá aí, pessoal, a correção do exercício 1. Belezinha? Eu vou dar para vocês aí agora são 8h10. Eu vou dar uns 4 minutinhos para que vocês façam a 29. A 29 é o contrário, tá bom? Você tem o intervalo e ele quer que você represente, descreva algebricamente cada situação, tá bom? Então, uns 4 minutinhos para vocês. Vamos lá.
Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhadinha na 29. Então a gente tem lá um intervalo bonitinho, né? Nossa, coloquei questão 1 aqui. Na verdade, o número da questão é 28, né? Vamos lá. Vamos então para 28. Então é a questão 29, essa daqui era 28. Beleza, sem problemas. Letra A. Então, olha, intervalo aberto para o 2 e intervalo fechado para o 6. Então a gente pode colocar assim. Intervalo aberto para o 2, fechado para o 6. Né? Ou ainda você pode colocar, se preferir, x pertence aos reais, tal que x é maior que 2 ou menor ou igual a 6, que está valendo. A letra B, intervalo fechado para o raiz de 2 e aberto para o raiz de 5. Então a gente pode colocar lá que intervalo fechado para o raiz de 2, intervalo aberto para o raiz de 5. Podemos colocar ainda que x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a raiz de 2 ou menor que raiz de 5. Está feita a letra B, está corrigida. A letra C. Na letra C nós temos intervalo aberto para o menos 1 e nosso intervalo vai para o infinito negativo. Então a gente pode colocar assim, intervalo aberto para o infinito no sentido negativo e intervalo aberto para o menos 1. Certo? Então, ou ainda colocar assim, x pertence aos reais, tal que x é um valor menor que menos 1. E para encerrar, a letra D, a gente tem um terço, né? O intervalo é fechado para ele, né? E corre no sentido positivo. Ó. Então, intervalo fechado para um terço, intervalo aberto para o positivo no sentido, para o infinito no sentido positivo. Aí a gente coloca assim, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1/3. Belezinha, pessoal? Então a gente para por aqui. A gente continua no quinto horário.